verso 8. 6:8 em diante, até o verso 10. Mateus 6, do 8 ao 10. Obrigado, Ministério de Louvor. Quem está sentindo a presença e a glória de Deus? Nossa, acendeu a luz, né? Ficou tudo clarinho. Diz assim: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Vocês já sabiam que era King James? Vocês estão rápidos, hein? Por essa razão vós orareis: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu escrevi outro esboço para hoje. Minha esposa sabe. Desde sábado. E eu vim para cá algumas horas antes do culto e comecei a orar e interceder pelo culto. E quando eu estava fazendo isso aqui, orando, esse texto veio como um grito dentro da minha alma. E às vezes nós temos o hábito de aquilo que já estamos acostumados a acharmos que não tem mais nenhuma revelação. Ou acharmos que por não ter nenhuma revelação, aquele texto passa a ser quase que indiferente para nós. Mas eu quero rapidamente tratar com vocês desse texto. Jesus ensinando essa oração que nós acabamos de cantar, que nós oramos constantemente aqui nessa casa. E eu creio que Deus vai falar conosco, porque Ele falou muito fortemente ao meu coração enquanto eu estava aqui caminhando e orando, intercedendo por essa noite. Eu creio que essa é uma noite de cura, onde pessoas vão entender o propósito disso, o propósito dessa oração, a função, o motivo pela qual Jesus ensinou essa oração. Irmãos, Jesus deveria ser um homem, Jesus era um homem de muita oração, você sabe disso. Jesus era um homem que estava constantemente, ininterruptamente em comunhão com o Pai. Jesus era alguém que o tempo todo você vai ler na Bíblia dizendo que ele foi para o monte orar, que ele foi separadamente orar, ou que ele chamava os discípulos para orar com ele. Jesus era um homem de oração. E mediante a isso, pense comigo agora, eu quero que você reflita um pouquinho. Jesus poderia ter ensinado qualquer tipo de oração que ele quisesse, sim ou não? Jesus poderia ter ensinado uma oração completamente mais complexa, não vou dizer profunda, porque essa oração é extremamente profunda, mas muito mais complexa, Tom, do que essa oração que nós temos, que parece uma oração até singela, até simplória demais. Jesus poderia ter iniciado e ensinado aos discípulos sobre oração, orando e falando sobre a benignidade, as maravilhas do Senhor, a sua grandiosidade, o seu poder, a sua onisciência, onipotência, onipresença. Ele poderia aplicar aqui vários atributos de Deus numa oração, e seria uma oração tão teologicamente profunda e complexa. Mas eu quero que a gente pense aquilo que Deus falou no meu coração aqui orando. A primeira palavra da oração de Jesus, ao ensinar a oração aos seus discípulos, é Pai. Diga comigo, Pai. Será que a gente consegue dimensionar o tamanho e o poder dessa palavra, irmão? Será que a gente consegue conceber o tamanho da grandiosidade de poder chamar Deus de Pai? Uma Vilma. Irmão, preste atenção. Jesus poderia ter ensinado essa oração e começado ela dizendo assim: comece essa oração dizendo: ó soberano Senhor. Seria lindo, irmão. Ó, como muitos gostam de orar assim, já ouvi orações assim: ó soberano arquiteto do universo. É lindo, irmão. Ó todo poderoso, grande eu sou, El Shaddai. É lindo. Mas começa dizendo Pai.
Sabe o que Jesus está me ensinando e te ensinando? O maior elogio que Deus quer ouvir da nossa voz não é sobre a sua santidade, sobre o seu poderio, sobre a sua soberania, mas é sobre a sua paternidade. A primeira coisa que Deus espera de mim e de você a partir do momento que o Evangelho foi apresentado a mim e a você é aprendermos através dessa oração que Deus não espera nada de mim menos do que isso, ou mais do que isso, reconhecer que eu sou filho dele e que ele é meu pai. Irmão, eu estava pensando que eu estava refletindo, eu estava orando, que, repito, eu não tenho esboço dessa mensagem porque foi aqui. E Deus me levava a lembrar de experiências que eu tive ou que eu tenho com as minhas filhas. Simples, simplórias demais. Mas como Deus falou comigo nisso? E eu quero que você pense um pouquinho comigo. Uma das coisas que eu vivo em casa, e você pai, você mãe deve viver também, principalmente se você tem filho pequeno, filha pequena, que por exemplo minha filha chega para mim e fala assim: pai, pastor João não está aqui hoje, mas o pastor João faz geleias incríveis, irmão, depois se quiser encomenda dele, pastor João no pastor Sueli. E aí a gente sempre compra geleia dele porque as crianças adoram lá em casa. E aí as minhas filhas falam assim: papai, acabou a geleia, tem que abrir uma nova. E aí elas chegam para mim, entregam para mim e falam assim: papai, abre para mim porque eu não consigo abrir sozinho. Parece tão simplório, irmão, mas sabe o que eu entendo a partir daquele ato das minhas filhas? Eu preciso do meu pai para coisas simples do meu dia. Sabe o que Deus espera de mim e de você, irmão? Que de vez em quando a gente só peça para abrir a geleia para a gente. Ele só espera de mim e de você que a gente não seja mais tão autossuficiente a ponto de dizer assim: deixa que eu faço, deixa que eu aconteça, deixa que eu consigo, deixa que eu posso. Mas eu digo assim: pai, eu não consigo abrir a geleia sozinha, me ajuda a abrir. Eu já estou sentindo a graça de Deus, eu já estou vendo lágrimas rolando. E essa oração, irmão, é uma revelação de quem Deus é. E Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto, porque Ele é teu pai. Sabe coisas simples como minha filha menor, a Hannah, tem 5 anos. Quando ela ainda pega comigo uma escada como essa, ou principalmente uma escadaria como aquela ali da igreja. E às vezes quando ela está sozinha, ela fala assim: pai, me dá a mão para te descer a escada. Sabe o que ela está dizendo? Eu até consigo descer sozinha, mas às vezes os degraus, é degraus que fala? Os degraus me dão medo. Eu prefiro estar com a segurança da mão do meu pai, segurando a minha mão. Irmão, sabe o que alegra o coração de Deus? É quando muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente pede para segurar na mão do pai e dizer assim: vai comigo porque eu estou com medo. Me ajuda nessa situação porque eu não estou sabendo como resolvê-la. Pai, eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor é a minha segurança. Se o Senhor estiver comigo, não importa o tamanho da escadaria que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar porque meu pai está segurando a minha mão. Se eu tiver que atravessar uma rua cheia de carro em movimento, eu não ficarei com medo, porque o meu pai está segurando a minha mão. Ei, eu começo essa mensagem, essa oração com a revelação, talvez a mais óbvia de todas, mas que às vezes a gente não se atenta, que Deus é o meu e o teu papai, e Ele nos ama e quer ter esse tipo de intimidade conosco. É pai, pai. Irmão, se Jesus, que é o homem mais santo, mais puro, mais poderoso, mais extraordinário da face da terra, que a humanidade já viu, e Ele ainda assim chamava Deus de pai, quem sou eu para tratar Deus como alguém indiferente? Eu preciso tratá-lo como pai. É para isso que Jesus foi enviado. Eu estou sentindo a graça de Deus, eu estou vendo lágrimas aqui, eu estou sentindo Deus agindo nesse ambiente. Obrigado, Espírito Santo. Só que agora preste atenção, querido. Eu comecei com a revelação do Pai, mas existe algo que define ainda melhor Ele. Jesus vai continuar dizendo: Pai nosso. Agora olha para quem está do teu lado e fala assim: você é meu irmão.
Diga assim: eu sou seu irmão. Você é meu irmão, Leandro. Sabe por quê, irmão? Porque o Pai é. Sabe o que isso traz para mim, irmão? Isso traz para mim um senso de, primeiro, responsabilidade. Mas depois também um sentimento de humildade. Eu estou aqui hoje com o microfone na mão, sim ou não? Eu estou aqui hoje como pastor pregando uma palavra para vocês, sim ou não? Agora preste atenção, você não é menos filho do que eu não sou mais filho do que você. Eu sou tão filho quanto você é e você é tão filho quanto eu sou. Não importa se eu sou o pastor, função, propósito, chamado de Deus para a minha vida nesse momento, hoje, e será pelo resto da minha vida, se assim Deus me permitir, até meu último suspiro de vida. Mas preste atenção, isso não faz de mim mais filho que você e nem você menos filho do que eu. O Pai é nosso. Que isso traga humildade para nós, de olharmos para quem está do lado e falar assim: Deus não me ama mais do que Ele, Deus não ama mais do que eu. Nós somos amados da mesma forma. Por quê? Porque o Pai é. Não tem um Deus que trata de forma diferente ninguém, irmão. É lógico que existem filhos mais acessíveis, a gente já sabe, a gente já aprendeu isso. Mas o que eu estou aqui nessa noite para nos fazer lembrar é que existe um Pai. E o Pai é nosso. E a partir disso também a gente passa a ter responsabilidades. Se a gente tem irmãos na fé, através da paternidade de Deus, se somos todos filhos de Deus, por isso que nós entendemos na continuidade da oração que o pão também é nosso. É por isso que eu entendo que a igreja também é nossa. Por isso que eu entendo que a família espiritual também é nossa. Então por isso nós nos protegemos, nós nos cuidamos, nós nos consertamos juntos, nós nos adaptamos, nós nos ajudamos. Por quê? Porque o Pai é nosso. Então mais uma vez, celebre isso, diga para quem está perto de você, quem está do teu lado, diga assim: nós somos irmãos em Cristo, nós somos filhos do mesmo Pai. O Pai é nosso. Agora olha a continuidade da oração. Pai nosso que estás nos céus. Bom, será que a gente não se esquece às vezes do céu? O que é o céu? O que é o céu para você, irmão? O que é o céu? Pensa um pouquinho agora aí. Se alguém te perguntasse agora aí, Elton, o que é o céu? O que você responderia? Ah, o céu é um lugar incrível. Ah, o céu é um lugar lindo. Sim, provavelmente. Ah, o céu é um lugar perfeito. Sim. O que mais? Vai lá, ajuda aí, gente. O que mais que o céu é? Fala aí, quem que pode trazer uma palavra? O que para você representa o céu? O que poderia representar o céu? O que é o céu? Hã? Paz? Uau, lindo, incrível. O que mais? Hã? Lugar mais alto, pastor. Perfeito. Olha, perfeito. É o que eu precisava. O que mais? Irmão, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a gente se esquece que Deus habita no céu. Pastor, ainda não entendi, eu vou te explicar. Às vezes, por alguma razão, a gente tenta colocar Deus no mesmo patamar que a gente, achando que Deus tem os mesmos dilemas que a gente tem, que Deus tem as mesmas crises que a gente sofre, que Deus sofre das mesmas dores que a gente, que Deus também fica ou entra em certos desesperos como a gente entra, que Deus perde a paz em alguns momentos como a gente perde, que Deus ele age como nós agíamos ou como nós agimos porque a gente coloca Deus no mesmo patamar que a gente. Preste atenção, Jesus está dizendo: o Pai é nosso, mas Ele está no... Diga assim comigo: o céu é o lugar de origem e é o destino de todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Agora preste atenção, Ele é a origem, nós nascemos de Deus, nós nascemos do céu. Nós voltaremos para o céu, ou seja, nós seremos salvos pelo Senhor e passaremos a eternidade com Ele no céu. Eu não vou entrar aqui na discussão teológica agora, escatológica, deixa para outro culto. Mas preste atenção,
Apesar do céu ser uma origem e apesar do céu ser um destino, o céu está à minha e à tua disposição já hoje. Não, eu vou dizer de novo. E quando eu digo está à nossa disposição, irmão, você sabe disso, mas eu vou explicar. Eu não estou dizendo que Deus é o nosso servo, nós somos o seu Senhor, então nós pedimos como se Ele estivesse nos servindo, não é isso. O que eu estou dizendo é, existe um céu perfeito, cheio de graça, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de unção, cheio de perfeição, cheio de santidade, cheio de tudo aquilo que eu preciso, como o próprio Jesus vai dizer. Eu não preciso ficar pedindo porque Deus já sabe tudo aquilo que eu necessito, e esse céu está favorável ao meu respeito, esse céu está aberto para me abençoar. Deus está no céu. E esse Deus que está no céu me ama incondicionalmente a tal ponto que Ele é meu Pai. E por ser meu Pai e habitar no céu, Ele não tem crises que eu tenho, Ele não tem problemas que eu enfrento, Ele não entra em crises como eu entro, mas Ele está dizendo, fica tranquilo, eu estou no céu, eu estou resolvendo, eu estou cuidando, eu estou e permaneço no controle de todas as coisas para sempre. Pai nosso, que estás nos céus. O próprio Deus vai dizer, não me lembro agora se é Jeremias, Isaías, acho que é Isaías. Ele vai dizer, assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus planos são maiores que os vossos planos. Jeremias ou Isaías? O que Deus está dizendo através do profeta? Deus está dizendo, o céu não tem crise, o céu não tem problema, o céu não tem dor, o céu, pelo contrário, tem cura, tem solução, o céu tem esperança, o céu tem paz, o céu tem tudo aquilo que eu e você precisamos. Se você crê nisso, receba. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim, eu recebo. Não, diga assim, diga, eu recebo tudo aquilo que o céu tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Diga assim, porque o meu Pai está no céu. Irmão, aí entra a continuidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Qual é o nível de santificação que nós estamos dando ao Senhor? Qual é a proporção de santificação ou de santidade da qual nós estamos ofertando a Deus? Ou mais do que isso, nós estamos glorificando aos céus, reconhecendo essa santidade do céu. Nós acabamos de cantar aqui, nós gostamos de cantar isso sobre a santidade de Deus. Mas, irmão, que nós nunca nos esqueçamos que o nosso Deus é santo. Isaías capítulo 6 vai dizer que o profeta tem uma visão dos céus. E ele vê o trono, ele vê Deus sentado nele, ele vê querubins, ele vê anjos. E esses anjos estão com 6 asas. E 2 dessas asas cobrem o rosto. Bom, preste atenção, anjo não tem pecado. Vou repetir, anjo não tem pecado. Como que um ser que já é santo, que é o anjo, um ser angelical, não tem pecado, não tem culpa, não tem dolo? Como que um ser, ou por que um ser angelical, que é o anjo, precisa cobrir o rosto para não conseguir olhar para a glória de Deus? Isso se chama santidade, glória. Que todas as vezes que nós entrarmos por essas portas, nós estejamos dispostos e disponíveis a erguer as nossas mãos, não estou falando literalmente, mas também, se você quiser, para dizer que Ele é santo, 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 é o Senhor. Que nunca nos esqueçamos que o que fazemos aqui na terra é para a glorificação do nome dEle. É para que o nome dEle seja glorificado, como vai dizer no final dessa oração, pois sua é a glória, o poder, para todo sempre. Irmão, preste atenção, nós não podemos nos esquecer da santidade desse Pai. O que mais que Jesus vai continuar dizendo? Venha o teu reino. Você pode repetir isso comigo? Diga, venha o teu reino. Nós cantamos isso. Mas, irmão,
que nós possamos aprender a viver essa realidade. Qual é o nível do reino de Deus no nosso dia a dia? O quanto do reino de Deus, ou o quanto de Deus e do seu reino Ele tem de nós no nosso dia a dia? Nós cantamos, nós oramos, nós clamamos dizendo: venha a nós o teu reino. Só que preste atenção, reino tem um rei. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um Senhor. Todo reino tem um porquê de ser reino. Tem uma representatividade. Tem uma autoridade. E essa autoridade é Deus, que também é nosso Pai. Mas quando eu clamo dizendo: venha a nós, ou venha a mim o teu reino, eu preciso dizer: Pai, que no meu dia a dia, lá no meu trabalho, o teu reino se apresente através de mim na vida de outros. Agora, quando eu voltar para minha casa, o teu reino se apresente através da minha atitude na minha família. Irmão, nós estamos muito acostumados a expressões como essa: venha a nós o teu reino. Mas será que nós estamos vivendo o reino da qual nós estamos clamando para que venha? Será que o mundo hoje consegue enxergar o reino de Deus através da gente? Hoje me espanta de ver, eu não vou falar, hoje me espanta de ver tantos cristãos que mais se parecem do mundo do que cristãos. As suas atitudes, os seus comportamentos, as suas fotos, as suas postagens, você olha no perfil de um cristão e não parece nada com o cristianismo, se parece muito mais com o mundanismo. Mas eu venho aqui para dizer: venha a nós o teu reino. Não faz sentido. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus não é cigarro. O reino de Deus não é vícios. O reino de Deus não é pornografia. O reino de Deus é santidade, porque Ele é santo. Ah, pastor, mas eu ainda não estou vivendo isso. Mas você está clamando por isso, como nós clamamos em oração? Senhor, faz de mim uma expressão do teu reino nessa terra. Você pode fazer isso nesse momento? Você pode fechar os seus olhos e dizer isso? Diga assim: Senhor, faça de mim uma expressão do teu reino nessa terra. Que as pessoas reconheçam que Deus existe através da gente, através de quem somos, através de como nos comportamos, através de como agimos. Quem está me entendendo, diga amém. E a gente já está caminhando para o final, porque depois disso Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmão, é muito fácil falar algumas coisas, mas é muito difícil vivê-las completamente, plenamente. Vamos ser sinceros, sem nenhuma demagogia. É muito mais fácil eu erguer minha mão ou cantar uma canção dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas o difícil é amanhã, que às vezes Deus vai fazer algumas coisas das quais eu não gostaria de viver. Deus vai permitir algumas circunstâncias, situações na minha vida das quais eu não escolheria se eu pudesse. Mas aí é a hora de falar: seja feita a tua vontade. Quem que ensinou essa oração para os discípulos, irmãos? Você sabe a resposta? Vamos lá, essa mesmo. Quem ensinou essa oração aos discípulos? Jesus está ensinando, Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua. Mas lá no finalzinho desse mesmo livro de Mateus, Lucas, Evangelho de João, Marcos, vai dizer que em determinado momento, um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, ele vai para um lugar chamado Getsemane, que significa lugar de prensa, ou prensa do azeite. E lá no Getsemane, irmão, ele vai viver uma experiência muito interessante. Ele sabe que está muito próximo à sua crucificação, e ele chama os seus discípulos para orar com ele, e eles dormem.
E enquanto Jesus está orando, e ele faz isso por 3 vezes, qual é a oração de Jesus? Se possível for, afasta de mim este cálice, todavia seja feito o quê? Você está prestando atenção como o nosso mestre, ele nunca foi um hipócrita? É por isso que eu amo Jesus, eu sigo Jesus. Porque Jesus nunca ensinou dizendo assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas na hora dele passar por isso, ele diz assim: não, agora eu só quero a minha vontade, Deus. Faz a minha vontade porque eu não quero saber. Eu preciso que o Senhor faça a minha vontade. Se o Senhor não fizer a minha vontade, eu não vou mais te servir. Eu não vou mais ser teu filho. Eu vou sair da igreja. Jesus disse o quê? Seja feita a tua vontade. Quando ele está no Getsemane, ele diz: se fosse por mim, eu escolheria não ir para a cruz. Afasta de mim esse cálice, se for possível. Todavia seja feito o quê? Sabe o que Jesus está falando? Eu ensinei meus discípulos e agora eu estou colocando em prática aquilo que eu mesmo ensinei. Eu não vou pedir para o Senhor mudar a tua vontade. Faça-se a tua vontade na minha vida, na minha história. Jesus está dizendo: eu não queria ir para a cruz. Se pudesse escolher, eu não iria para a cruz. Mas eu não estou fazendo a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, daquele que é o meu Pai. Eu amo tanto que eu sei ser submisso à sua vontade. É fácil viver isso, irmão? Lógico que não, senão todo mundo está vivendo. Mas é para isso que nós estamos na Quarta da Fé, é para isso que a gente vem para a igreja, é para isso que a gente ouve o Evangelho, é para que o nosso coração se arrependa e mude, para que o Senhor, através do seu Espírito Santo e da sua santa palavra, vá transformando o nosso ser, vá transformando o nosso caráter, de tal forma que se eu ainda não consigo viver plenamente, eu vou clamar ao Senhor dizendo: Senhor, me ensina, me ajuda a viver a tua vontade, porque eu quero que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, na minha história, porque eu confio que a tua vontade é a melhor para a minha vida. E aí o último verso do texto que nós lemos, a oração continua, mas até aqui nós vamos parar e vamos orar. Assim na terra como no céu. Quem deseja viver, lembra que nós falamos o que é o céu? Nós pensamos aqui em vários temas de como é o céu. Então agora a minha pergunta é: quem quer viver o céu na terra? Quem quer viver o céu na tua casa? Quem quer viver o céu no teu trabalho? Quem quer viver o céu no seu dia a dia? Quem quer? Quem deseja? Eu quero muito, irmão. Só que entenda, só vive o céu quem primeiro é submisso à vontade do Pai, aquele que é o Senhor do reino. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. Se puder, apaga as luzes para mim. Nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, ou a mesma, não sei. Mas eu quero que você nessa noite, nesse momento, você clame ao Senhor por isso que você aprendeu. Primeiro, irmão, lembre-se, entenda, Ele é o nosso Pai. Inclusive, vamos aproveitar isso. Nós somos irmãos, amém? Dê a mão para quem está ao teu lado. Nós vamos adorar ao Senhor juntos com uma canção e depois nós vamos orar juntos. Não deixa ninguém sozinho. Se tiver alguém sozinho no corredor, chama para perto de você. Nós somos um só corpo. Nós somos uma família em Cristo. E nós vamos clamar pedindo isso ao Senhor. Pai, o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso. Nós vamos santificar e exaltar e glorificar o teu nome. E nós vamos clamar dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feito no céu. Eu sei que é possível viver o céu na terra, a partir do momento que Ele seja o Senhor da minha vida completamente, a partir do momento que a minha vida não espelha a minha própria vontade, mas a vontade do Pai e do Rei desse reino que é o Senhor. Então nessa noite nós vamos clamar por isso: venha o teu reino na minha vida, na minha casa. Se precisa de uma transformação e cura, irmão, no céu tem cura. Se precisa de uma libertação dentro da tua casa, clame pelo céu, porque o céu tem libertação para a tua família. Clame ao Senhor, porque tudo aquilo que precisamos o céu tem para nós. A gente só precisa do céu, a gente só precisa da expressão do céu, da presença do céu na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Mas deixa a vontade de Deus ser absoluta na minha e na tua história. Vamos adorar o Senhor. As muitas
gerações